Boa noite, graça e paz. Vocês sabem que cada vez que muda o mês, que vira o mês, nosso tema muda para os cultos de terça-feira. E a nossa proposta para esse mês, já começou semana passada com a ministração do pastor Rubinho, é falar a respeito de crenças, de crendices, de superstição, de fé. Por quê? Porque na passagem de outubro para novembro, nós temos 3 datas muito simbólicas para a crendice popular. No dia 31, que é o último dia de outubro, algumas pessoas celebram o Dia das Bruxas. Depois do primeiro dia de novembro, celebra-se o Dia de Todos os Santos. E depois, no dia subsequente, celebra-se o Dia dos Mortos. Qual é a semelhança e a diferença que existe entre essas datas? Que a semelhança é que todas elas estão envoltas numa bruma, numa nuvem de misticismo e sincretismo religioso, sem qualquer fundamento que se possa mencionar cristão. O texto que nós escolhemos para ser o embasamento para todo esse mês está em Deuteronômio capítulo 18, versículos de 9 a 12, que eu quero ler para vocês. Deuteronômio 18, de 9 a 12, diz assim: Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se achem alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Falando um pouco mais a respeito dessas datas que eu mencionei, o dia 31 de novembro, o Brasil, algumas décadas atrás, incorporou no seu calendário popular a celebração o Dia das Bruxas, mais conhecido como Halloween. Essa celebração chegou até nós dos Estados Unidos, mas também não é de lá. Veio anteriormente das crendices dos povos antigos da Inglaterra. Talvez tenha chegado até nós por conta das escolas de inglês que veneram muito a cultura americana e implantaram no calendário das escolas de inglês este Dia das Bruxas, e depois isso começou a ser disseminado para outros setores da sociedade. Nesse dia, lá nos Estados Unidos e aqui, as crianças se vestem de bruxos, de duendes, enfim, seres estranhos, e saem batendo de casa em casa, dizendo a seguinte frase: doces ou travessuras. Isso acontece todo ano também lá no meu condomínio, e esse ano eu fiz uma coisa diferente. Antes de começar, eu coloquei um aviso na minha porta para o lado de fora: nós não comemoramos o Halloween. E, portanto, ninguém se encorajou a bater lá
para dizer essa frase estranha e ridícula, doces ou travessuras. Depois, no domingo, nesse ano, caiu no domingo, no dia 1º de novembro, os católicos e outros povos celebram o dia de Todos os Santos. Qual é a ênfase dessa data? Todos, segundo eles, segundo a tradição, todos os mártires do cristianismo, os que morreram de forma violenta em nome do cristianismo, não precisariam passar pelo purgatório e estariam então alcançando salvação automática. E nesse dia então eles são celebrados, todos os santos que sofreram por causa do cristianismo. E depois, no dia 2 de novembro, comemora-se o Dia dos Mortos, o Dia de Finados. Qual é a diferença desses para os do domingo nesse ano? As pessoas vão rezar pelas almas dos que estão mortos, mas que ainda estão no purgatório, aguardando alguma manifestação para que eles possam então adentrar ao paraíso. Notem que nenhuma dessas 3 comemorações encontra qualquer respaldo na palavra de Deus. Muito pelo contrário, no texto que nós lemos, e não existem somente esse, existem outros, a palavra de Deus está instruindo o seu povo expressamente para, primeiro, não imitar as coisas repugnantes que os outros povos praticam. E aí ele vai dando um detalhamento de tudo aquilo que aos olhos de Deus é repugnante. E nessa lista tem praticamente todas as coisas que são estranhas ao cristianismo. Ele fala, em primeiro lugar, a respeito de sacrifício de crianças, que era muito comum naquele tempo, a uma divindade chamada Moloque, que era uma estátua com os braços abertos, acendia-se uma fogueira embaixo e as crianças eram queimadas vivas a essa divindade. Ele diz também a respeito de praticar adivinhação, de se dedicar à magia, aos presságios, praticar feitiçaria, encantamentos, mediunidade, consultar espíritos ou os mortos, e ele diz e repete novamente que o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. O objetivo da nossa reflexão hoje é trazer algumas informações, porque a princípio nós temos a impressão de que essas práticas estão distantes de nós, que nós não temos nada a ver com esse tipo de coisa, e que isso é estranho ao nosso dia a dia, mas erra aquele que pensa dessa forma, porque assim como aconteceu com essa festa importada dos Estados Unidos, que é o Dia das Bruxas, ela foi aceita de uma forma tão tranquila, ela foi incorporada à celebração do folclore brasileiro de maneira tão simples e natural, como se fosse algo sem importância, e agora simplesmente as famílias e as crianças, mesmo querendo, não conseguem mais se desvencilhar de uma celebração que está envolta em tanto mistério, em tanto paganismo e em tanta ofensa contra a palavra de Deus. Nós sabemos e temos informações de famílias de cristãos que celebram esta data, que permitem que os seus filhos se vistam de bruxinhos e bruxinhas e saem por aí como se nada estivesse acontecendo, como se isso não fosse nada grave, como se isso não fosse uma afronta a esse texto que nós acabamos de ler. Então a nossa reflexão nessa noite vai se basear em perguntas e respostas. E através de perguntas e respostas, nós pretendemos
pensar um pouco sobre essas coisas e desafiar, lançar um desafio a você que é um cristão verdadeiro, que ama a palavra de Deus, que ama os princípios cristãos que nós todos os dias encontramos na palavra de Deus, e coloquemos esses princípios em comparação com esses outros que estão disseminados na cultura popular, e façamos uma reflexão séria e, mais do que isso, uma escolha a partir de uma revelação da palavra de Deus e do Espírito, para a partir daí encaminhar as nossas decisões, moldar aquilo que nós pensamos e fazemos, e mais ainda, encontrar a coragem necessária para não somente desafiar isto que está posto, mas também ensinar os nossos filhos a respeito da verdade da palavra de Deus. A princípio parece uma tarefa não muito difícil, mas você vai perceber que enfrentar o que está posto pela sociedade e enfrentar aquilo que outros já estão incutindo na mente das crianças não é tão simples assim. E a primeira pergunta que nós podemos lançar nessa noite é: o que isso tem a ver com a nossa vida? Nessa noite eu queria ficar com o tema mais específico, como foi anunciado, a respeito de lendas, fábulas e parábolas. Quais são as características de cada uma delas e qual é a diferença que existe entre elas? E essa pergunta vem bem ao encontro daquilo que nós precisamos, porque o que isso tem a ver com lendas, fábulas e parábolas? E eu respondo: muita coisa. Apenas para nossa compreensão, vamos entender um pouco a respeito de cada uma dessas coisas. Primeiro, lenda. O que é uma lenda? Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. De caráter fantástico ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. E eu coloco aqui um exemplo de lenda: lobisomem, por exemplo. Embora seja apresentada como verdade, muitas vezes, a lenda não tem o objetivo de ensinar um princípio. Pelo contrário, é permeado pela mentira. Quando você ouve a palavra lenda, você já sabe que aquela história está baseada na mentira e que ela não tem o propósito de trazer um ensinamento qualquer que seja. Agora, quais seriam as características da fábula? Fábula é um gênero literário que se caracteriza por ter como protagonistas das histórias animais, plantas ou seres inanimados. Contém sempre um desfecho com um princípio moral ou ético. Exemplo, a cigarra e a formiga, que todos nós conhecemos. A cigarra passou o verão todo cantando, enquanto a formiga cortava folhas e levava para sua casa. Em chegado o inverno, a formiga se abrigou na sua casa, porque tinha provisões, e a cigarra, que passou o tempo todo cantando, ficou ao relento. Então, uma história contada onde os protagonistas são animais, mas que no final traz um ensino moral ou ético, não é? Trabalhe, porque isso vai trazer provisão para a tua casa quando você precisar. Então, todas as fábulas têm essas características. Os personagens não são homens, mulheres, seres humanos. São animais, seres inanimados ou plantas. E existe então essa característica de um ensino que vem no final.
Há um exemplo bíblico para a fábula em Juízes, capítulo 9. Você deve se lembrar, existe ali uma história onde as árvores são consultadas para ver quem desejaria governar sobre as demais. Então, essa pergunta é feita para a videira, essa pergunta é feita para a planta que dava ali o seu fruto, e todas elas, por sua vez, vão se negando a governar. Então, por exemplo, a videira dizia: eu não posso deixar de dar o meu fruto, que alegra os homens, para governar. A oliveira disse a mesma coisa: eu não posso deixar de dar o meu fruto, que produz o óleo, para governar. E assim sucessivamente. E no final, somente o espinheiro aceitou a proposta. E ele então foi tido como um candidato a governar. E qual é a moral por trás dessa história? Qual era o objetivo da pessoa que contou essa história? Para ensinar. Uma das lições é que quando os bons se omitem, os maus governam e todos sofrem as consequências. Então aí um exemplo de uma fábula. E por fim nós temos a parábola. Quais são as características da parábola? É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Os protagonistas são pessoas de verdade e há verossimilhança nos fatos. Qual é a diferença entre veracidade e verossimilhança? Veracidade é aquilo que de fato ocorreu. Verossimilhança é algo que não aconteceu, mas bem podia ter acontecido. Então, Jesus se utilizava dessa técnica pedagógica de ensinar através de parábola. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. E aí nós vamos entender qual é a diferença de veracidade e verossimilhança. Pode ser que essa história do filho pródigo não tenha de fato acontecido, mas é bem possível de ter acontecido, porque não existe nada de fantasioso nela. Então, pode muito bem ter acontecido numa família com 2 filhos, um deles pede parte da herança, vai embora, gasta tudo. Entendem qual é a diferença? A mesma coisa com aquele homem que é assaltado. E aí passa o sacerdote, passa o levita e ninguém o ajuda, e depois vem um samaritano e ajuda aquele homem. Pode ser que essa história não tenha acontecido de fato, mas não haveria problema nenhum se ela tivesse acontecido, porque não existe nada de fantasioso nisso. Perceberam então a diferença entre essas 3 coisas? Entre lenda, fábula e parábola. E aí é que nós nos encontramos a respeito da celebração que nós citamos, do Halloween, do Dia de Todos os Santos, de Finados. Por quê? Porque todas essas passagens foram narrativas construídas através dos séculos, mas elas se apresentam hoje como uma mistura dessas 3 coisas. Todas elas têm aspectos de lenda, todas elas têm aspectos de fábula e todas elas têm aspecto de parábolas. Mas aí é que está o problema. Essa mistura não alcança o objetivo. Para sustentar a importância das datas, narrativas fantasiosas são criadas e elas então são misturadas. Mas no final, com esses ingredientes misturados, a receita não dá certo. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 7, olha só o que diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Em outra versão nós vamos encontrar: rejeita as fábulas profanas e de velhinhas caducas. A instrução aqui é que aquilo que é fábula, aquilo que é fantasioso, aquilo que está
fora da realidade, aquilo que bate de frente com os ensinos da palavra de Deus, deve ser rejeitado, porque não traz nenhum ensino bom, nenhuma influência positiva, nada que agregue, nada que acrescente. Pelo contrário, pode trazer confusão à mente das pessoas, e elas podem estar então envolvidas num sincretismo, numa combinação de crenças e crendices que nada tem a ver com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então é importante pensarmos a respeito dessa primeira pergunta: o que isso tem a ver com lendas, fábulas e parábolas? Tudo! Nós precisamos fazer um checklist das informações que recebemos. Nós precisamos colocar as nossas crenças diante da palavra de Deus, submeter as nossas crenças àquilo que a palavra de Deus diz e ficar com aquilo que a palavra de Deus diz e nada mais. Nós não podemos fazer com que coisas diferentes convivam juntas. A palavra de Deus diz que da mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Da mesma forma, de uma mesma boca não pode sair a verdade e a mentira. E isso nos leva para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual é o problema? Muitas pessoas poderiam lançar essa pergunta: qual é o problema? E é interessante pensarmos nessa pergunta, porque às vezes é uma pergunta retórica, uma pergunta que na verdade não está esperando uma resposta séria. Muitas pessoas dizem qual é o problema para justificar aquele erro que já está cometendo. O problema é que há uma mistura de crença com crendice, fé e superstição, como nós já ouvimos na primeira ministração na semana passada com o pastor Rubim. Os ingredientes são misturados e no final a receita dá errado. Quando se misturam esses elementos, não se alcança o objetivo pedagógico da parábola, nem o objetivo reflexivo da fábula. Somente permanece a essência mentirosa e mística da lenda. A parábola tem o seu lugar. Jesus se utilizou de parábolas para trazer princípios que seriam mais fáceis absorvê-los, contando uma história. As fábulas também têm o seu lugar na literatura, porque podem ensinar às crianças valores morais e éticos. Mas a lenda nada tem de bom. Então, quando se mistura todas essas coisas, não se alcança o objetivo para o qual essas narrativas existem. E aí nós encontramos o grande problema que eu citei no início. As famílias, os pais, para não ter que lidar com isso, ou seja, explicar para os filhos a verdade e enfrentar a sociedade, se posicionar, repetem exaustivamente, como se fosse um mantra, aquela frase: isso não tem nada a ver, é uma brincadeira inocente. Você já deve ter ouvido isso. Quando você confronta alguém a respeito de estar expondo seus filhos a uma narrativa que tem fundamento repugnante aos olhos de Deus, para não ter que enfrentar essa situação e corrigir aquilo que está sendo construído de maneira infernal na mente das crianças, eles simplesmente dizem: é uma brincadeira inocente. E muitos, para não enfrentar a sociedade, os amigos, os vizinhos, as pessoas com as quais convivem, também jogam nessa mesma expressão: isso não tem nada a ver,
é só uma brincadeira inocente. E por causa disso, muitas famílias e crianças estão sendo mergulhadas nesse mundo tenebroso das hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, conforme diz a Bíblia, dos inimigos do povo de Deus, do inimigo das nossas almas, confundindo os conceitos, os princípios e os valores, e as pessoas vão caminhando a passos largos para a idolatria, para a feitiçaria, para o distanciamento de Deus, para o esfriamento da fé, e quando se percebe, já estão num caminho sem volta. Porque preferiram agradar ao mundo e desagradar a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando nós olhamos para essas datas, existem ainda outros componentes que são um pouco mais sérios. Por exemplo, a abordagem da igreja romana fomenta essas crendices no meio do povo. Muitas dessas histórias e narrativas são de antigas religiões, algumas de matriz africana, outras de lendas e crendices populares, que vão se misturando aquilo que deveria ser sagrado. Então o sagrado e o profano vão se misturando no imaginário popular, e eles já não sabem mais distinguir a verdade da mentira. A palavra de Deus e a palavra dos homens. Tanto isso é verdade que, se você for perguntar e confrontar os sacerdotes da igreja romana e dizer assim: olha, mas a Bíblia está dizendo o contrário do que você está ensinando, a resposta vai ser a seguinte: a tradição da igreja é mais importante do que a Bíblia. É exatamente isso que eles dizem. A tradição é superior à Bíblia. Agora vamos voltar para a Bíblia e ver o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Colossenses capítulo 2, verso 8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Você acha realmente que a tradição dos homens pode ser superior à revelação da palavra de Deus? Você acha realmente que uma história inventada por qualquer que seja a pessoa, somente porque ela resistiu ao tempo, ela pode ser comparada à revelação da palavra de Deus para a sua igreja e para o seu povo? Você acha realmente que podemos comparar as mentiras de Satanás com a verdade de Cristo? Mas existem outros aspectos que nos impressionam tanto quanto. É que também há muito misticismo evangélico. As igrejas estão, com o passar do tempo, incorporando as práticas do paganismo e trazendo misticismo para dentro das igrejas. Por exemplo, o apego e veneração aos símbolos judaicos. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Em muitas igrejas evangélicas, celebram-se todas as festas judaicas, mas não se celebra mais a ceia do Senhor. E fora isso, a introdução de amuletos, de sal grosso, de água, de lenço, de rosa e de objetos estranhos, como se a fé não fosse suficiente. De onde você acha que vem isso? De onde você acha que vem a necessidade de apegar-se a um objeto, a um amuleto, a um patuá, a uma imagem, para dar credibilidade a uma fé?
Se a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, se a palavra ensina que nós não somos guiados por vista, porque aquilo que se vê é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. Sincretismo religioso, fábulas, crendices populares, práticas estranhas ao cristianismo sendo incorporadas nas igrejas. Por isso, muitas vezes nós olhamos os temas, lendas, Halloween, feitiçaria, e nós olhamos aquilo de longe, como se estivéssemos acima disso, como se isso não estivesse nos influenciando, como se fosse algo que esteja distante da nossa realidade, mas isso está dentro das portas de muitas igrejas. E nós precisamos fazer o retorno àquilo que o texto diz, aos rudimentos. Esse é o problema. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E isso nos leva à terceira e última pergunta. Mas então, o que fazer? Seria estranho pararmos aqui e não respondermos o que fazer. A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. E eu coloquei aqui pelo menos 3 coisas que você pode fazer para se vacinar contra a desgraça do misticismo e do sincretismo dentro das igrejas. Para se vacinar e conseguir se posicionar quando a sua escola quer obrigar que o seu filho vá vestido de bruxa na escola. Para você dizer para o seu vizinho, não, nessa casa nós não celebramos essa festa pagã. Nem adianta mandar o seu filho pedir doce lá. E são coisas simples. Primeiro, apegue-se a Cristo. Ele é a única verdade. João 14:6, quando os discípulos estavam ali conversando com Jesus, e eles estavam meio que em dúvida, perguntando a respeito de como seria o ministério de Jesus, o que aconteceria depois, qual era o mistério do cristianismo, e Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Chegamos ao cúmulo de ter que desvendar um versículo que as crianças aprendem desde cedo na escola bíblica, que nós guardamos na nossa mente, no nosso coração, mas muitas vezes nos esquecemos do poder que essas palavras encerram. Apegue-se a Cristo, Ele é a única verdade. Segunda coisa, apegue-se à palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. No texto que nós lemos, Deuteronômio 18, os versos 9 e 12, diz assim: não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações praticam. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Se você amar a palavra e se apegar à palavra, você vai ver que essas coisas são repugnantes. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser repugnante aos olhos de Deus. Ora, se Deus está dizendo, não cabe mais qualquer questionamento. Encerra-se a discussão. Não tem vírgula, não tem mais. A palavra de Deus é a resposta, é a única fonte. Todas as vezes que uma ideia,
uma filosofia, uma ideologia, uma crença estiver em oposição ao que a Bíblia diz, fique com a Bíblia, que você não erra. E a terceira coisa é, apegue-se ao Espírito Santo. Ele é o nosso professor e mestre. João 14, 26, Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você já conheceu um professor que tenha essa capacidade de ensinar todas as coisas e mais, de fazer você lembrar daquilo que você já aprendeu? Notem que duas coisas importantes que o Espírito como mestre faz. Ele não somente ensina todas as coisas, mas também nos faz lembrar das coisas que nós já aprendemos. Por que as pessoas erram? Muitas delas erram porque não sabem, mas se fizerem do Espírito Santo o seu mestre, vão aprender. Por que muitas pessoas erram? Porque se esquecem do que já aprenderam, mas se tiverem o Espírito como mestre, esse mesmo Espírito nos fará lembrar daquilo que Jesus disse. Então apegue-se ao Espírito Santo e ele será o seu mestre, o seu guia. Porque Deus não é Deus de confusão. Agora, para nós que somos crentes, apegar-se a Cristo como verdade, apegar-se à palavra, apegar-se ao Espírito, são ensinos básicos que os batizandos aprendem no seu início de caminhada com Deus. Mas é isso mesmo, porque o Evangelho do Senhor é simples. O cristianismo não é uma religião de mistério. Você não precisa alcançar o grau 33 para saber os mistérios da religião. Você não precisa ser um especialista em grego e hebraico para saber o que Deus deseja da sua vida. Você só precisa crer, entregar a sua vida a Jesus, apegar-se a Cristo que é a verdade, conhecer a palavra que é a nossa única regra de fé e prática, e fazer do Espírito Santo o seu mestre e professor. E isso está disponível para qualquer pessoa que desejar. Portanto, meus queridos irmãos, outras coisas ainda serão ditas sobre esse assunto nas próximas semanas. Mas o que eu queria deixar hoje é isso: o antídoto para o veneno da mentira é apegar-se a Cristo, apegar-se à palavra e apegar-se ao Espírito Santo de Deus. A Cristo que é a verdade, a palavra que é a verdade e o Espírito que é o nosso ensinador. E assim nós não vamos errar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.